Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando mais um Além do Cast aí para você, ligadinho no nosso canal. É isso aí. Aqui, como sempre, ele, né, o nosso galã Camilo Manfredi. Tudo bem, Tripodi? Tudo certinho, e você, como é que você Tô tá? bem, graças a Deus. Maravilha, mais Muito um, bem. hein? Mais Incrível, um. né? Pois é. Como a gente acelerou, hein? Muito, muito rápido, né, cara? É muito bacana, os convidados, um gratificante melhor o que que a o gente tá outro, fazendo. impressionante, né? E já Cada quero história de vida, né? Já quero fazer aqui, né, parabenizar você pelo título, né, de campeão. Você mais viu? 35, é Você isso, viu? né? É isso aí. Nos horários de folga a gente tem que praticar O Camilo é um esporte. craque, temos um craque de futebol aqui, hein? Então, parabéns a você, a Obrigado. equipe lá, manda um abraço pra todo mundo. Obrigado. Né? Queremos a equipe de futebol aqui pra gente conversar. É isso aí. Tá? Beleza. Bom, hoje o nosso convidado, cara, é um assunto incrível. É verdade. Assim, as pessoas vão ter acesso a uma informação muito legal, muito bacana. Exato. E que é super importante. Exatamente. Né? Antes de você passar essa mini bio do nosso convidado de hoje, Por favor. chamar a galera É isso aí, para se inscrever no nosso canal. Você que nos assiste ou nos ouve, por favor, deixe a sua consideração, a sua curtida, compartilhe aí este vídeo ou o áudio que você está ouvindo aí, tá? Sem problema nenhum. Deixe seu feedback, é importante Perguntas. pra gente. Perguntas. Faça perguntas A gente pros recebe convidados, algumas, né? a gente já fica feliz. A gente né? Então, repassa, é isso aí. não tenha medo, né? Pode indicar pessoas, a gente gosta bastante desse contato e é o que nos faz ter força, esse movimento para vir aqui com mais energia, né, Camilo? Exatamente. Pois é, então é isso. Não se esqueça, né, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo na família aí, né? Manda naquele grupo do WhatsApp, da galera Grupo lá. com mais de 50 pessoas. esses Isso, são bons. troca o bom dia pelo link, né? Tira aquela tia chata que fica mandando bom dia com figurinha, manda o link lá também, beleza? Isso mesmo. Bom, dado o recado, por favor, nos dê Vamos lá, super prazer. Só um pequeno resumo, Vou fazer um resumo aqui. tá, do nosso convidado de hoje. Isso aí, vamos lá. Por favor, Camilo. Vamos lá, ele é formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele tem mais de 16 anos de experiência no Instituto CERT Amazônia, Certo? ajudando os clientes como VEG, só cliente pequeno, né? VEG, Positivo, Samsung, Boa. Caloi, né? A solucionar seus desafios nas áreas de inovação e empreendedorismo. E por lá é responsável pela gestão operacional do Instituto, seus projetos e programas junto a todos os segmentos de atuação. Além de projetos de P&D, né, projetos de pesquisa e desenvolvimento, o CERT Amazônia ele disponibiliza os seguintes serviços: digitalização de processos, simulação de processos, impressão 3D, ó, que legal. interessante, cursos e treinamentos. Só que não para por aí. De 4 anos para cá, né, o Instituto ampliou a sua área de atuação na direção da bioeconomia, Ó, desenvolvendo uma plataforma digital da floresta, e a gente vai entender um pouco mais pô, que legal. como isso funciona, o que é a plataforma, o que ela conecta e o que ela está fazendo de diferente no mercado. Interessante ou não? Oh, super interessante. Então vamos saber um pouquinho mais. Senhoras e senhores, recebam hoje aqui no Além do Cast, com o maior prazer do mundo, Marco Antônio Chiacchio. É isso mesmo? Isso mesmo, Marco Antônio. Muito obrigado pelo convite e pela Obrigado honra de você, estar nesse Marco. podcast. Imagina, a honra é Tem um nossa. conteúdo fantástico que eu espero poder esclarecer um pouco mais sobre tudo que o Camilo começou a falar. Pô, primeiramente, então, mais uma vez, muito obrigado, a gente está muito feliz. Verdade. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho, é claro, resumidamente ali da sua trajetória, como foi que você chegou, né, nesse assunto. A gente sabe que é um assunto ainda muito delicado, um assunto muito importante, mas como que foi que isso apareceu na sua vida? É algo que você sempre buscou, que você sempre se interessou, ou a vida ela foi te guiando e isso foi te encantando ao longo da sua trajetória? Como é que foi isso? Foi uma longa trajetória, né? Tá. Eu já tenho mais de 30 anos de mercado, de formado, trabalhando. E na CERT eu comecei na área de metrologia, né? O meu mestrado foi nessa área, né? Então na área dos controles, né? De metrologia dimensional, etc., atendendo as indústrias. Perfeito. Aí fui convidado aí para Manaus, numa missão de atender um grande cliente. Aham. Aí de um projeto grande para um grande cliente, ele nos convidou para abrimos uma filial, e depois veio o Instituto CERT Amazônia, com sede própria em Manaus, né? E aí começamos a atuar para diversas multinacionais que estão lá. São mais de 400 indústrias, né, que estão lá no segmento de eletroeletrônica, informática, duas rodas, enfim. É um segmento muito forte em Manaus, o seu polo industrial. Verdade. E a partir daí a gente sempre teve, né, a vontade, e o meio ambiente? Nós estamos na Amazônia, o que a gente pode fazer? Então, ao longo desse tempo, a gente também manteve, claro, a parceria com a Fundação 7, de onde a gente se originou, e até hoje trabalhamos em conjunto. Perfeito. E lá tem o Centro de Economia Verde, que começou há mais de 15 anos. E a partir da experiência do empreendedorismo que a CERT ajudou a construir
na grande Florianópolis, né? Não sei se vocês acompanham, mas Florianópolis tem hoje um ecossistema de inovação muito pujante, muito organizado, com diversas instituições apoiando, né? Desde universidades, centro de pesquisa, governo do estado, prefeitura, Sebrae, enfim, todos os agentes. E lá foi criado, então, hoje um polo que tem mais de 1.200 startups e hoje é o principal segmento econômico da grande Florianópolis. E a CERT teve uma participação importante, um entendimento sobre a importância disso para o desenvolvimento econômico, né, da região. Perfeito. Então a gente pegou, bom, o que a Amazônia precisa? Precisa de desenvolvimento. Sem dúvida. Qual que é um vetor que a gente pode ajudar? Nós temos a parte, né, da economia verde, ou seja, do conhecimento, da biologia, né, do meio ambiente, como é que pode fazer para aquilo dar certo, mas também do empreendedorismo. Então a gente, enfim, fez um projeto liderado pelo nosso Centro de Economia Verde, chamado Jornada Amazônia. E ali foram desenhados diversos programas de apoio para quem quer empreender em todas as etapas. Então, desde a inicial, que o jovem estudante, normalmente com 14, 15 anos, precisa, né, ter um insight. Bom, o que eu tenho que fazer para ser empresário? Claro. Por que eu não posso gerar empregos? Né? Ele não pode só procurar empregos, ele também pode gerar empregos. Então, começa dali, que tem um programa chamado Gênese, que é justamente para dar uma primeira ideia, o que é ser empreendedor, e como se preparar para ser um. Tá. Depois nós temos um outro programa que vem na sequência para quem teve uma ideia. Ok, eu fiz o programa Gênese, eu já entendi, né, as características, habilidades do empreendedor. Claro, não é para todo mundo, né, mas para a maioria, né, dos brasileiros eu acho que é uma boa opção, porque cada vez mais nessa economia moderna está difícil de você ter, entre aspas, né, digamos assim, um trabalho com carteira assinada, como sempre foi, né, o sonho da maioria dos brasileiros. Né, mas também você pode empreender. Perfeito. E aí, se você tiver uma ideia, você se cadastra no Sinapse Bio, que é um programa que apoia ideias. Então, você cadastra, é gratuito o cadastro. Tá? Você entra nesse programa e ele te traz conhecimento de como você desenvolve uma ideia até ela chegar no formato de um plano de negócios. E as melhores ideias, normalmente se inscrevem de 500 a 800 ideias. Perfeito. As 70 melhores ideias vão receber R$60 mil sem retorno para você transformar aquele plano de negócio que você desenvolveu ao longo de 6 meses dentro desse programa, repito, todo gratuito, todo pela internet, tá? E você vai receber um dinheiro para transformar aquilo realmente numa empresa. Você vai abrir um CNPJ, você vai estruturar os processos, enfim, vai buscar os clientes até você ter uma primeira venda. Então, é uma espécie de uma pré-aceleração. Olha só. Então, esse é o Sinapse Bio, que também está dentro da Jornada Amazônia. E na sequência tem o programa Sinergia, que é um apoio para acelerar a chegada, a abertura de mercado para startups que já existem. Né? Então é para acelerar quem já está no mercado, mas que tem uma dificuldade, que é comum, né, de você ter a solução. Sim. Mas você precisa mostrar essa solução, o seu potencial cliente precisa se convencer que isso que é bom, eventualmente você precisa ser melhor que um concorrente que já está estabelecido. E tudo isso é muito difícil numa pequena empresa, numa startup, né, que tem recursos financeiros muito limitados, equipe limitada, né, e precisa de alguma forma acelerar isso, senão ela morre, né, porque ela não tem recurso infinito. Sim. Então, enfim, a jornada faz essa trajetória com o empreendedorismo, trazendo toda essa bagagem da experiência da CERT, de ter participado e acompanhado os 30 anos que duraram, né, desde a primeira ideia de um ecossistema de Florianópolis até hoje, que é pujante, que hoje empresas do Brasil inteiro querem se estabelecer em Florianópolis, que tem toda uma estrutura, né? Perfeito. E a experiência que a gente tem de empreendedorismo, de tecnologia no modo geral, indica que o ambiente faz toda a diferença. O que eu quero dizer com isso? Se você se instalar, por exemplo, no interior de qualquer parte do Brasil, com uma ótima ideia, mas se você não tiver um laboratório para fazer um teste, uma validação, se você não tiver universidade para formar pessoas, né, com quem você possa discutir, ter lá os doutores, os professores doutores, mestres, para ver qual é a melhor tecnologia, como ela se adapta, né, ao mercado brasileiro, dificilmente você vai para frente. Agora, você pega essa mesma ideia, esse mesmo empreendedor, traz ele para São Paulo, ou para Florianópolis, para Recife, para Curitiba, os centros que hoje se destacam no país como bons centros de apoio ao empreendedorismo, como a gente chama, né? Tem um ecossistema de empreendedorismo, o resultado dele vai ser muito mais efetivo, né? Porque tem muito mais gente ajudando. Sem dúvida. Então, esse é um fato, né? Que acontece em qualquer lugar do mundo. Se a gente pegar os grandes clusters que a gente chama, né? O cluster de moda na Itália, o cluster de tecnologia nos Estados Unidos, enfim, tantos outros, né? E o resultado que eles têm não é por acaso.
Porque eles estão investindo há décadas milhões de dólares ou de euros para construir as estruturas para que as empresas que lá estiverem deem certo. Sem dúvida. Então, aquele ambiente faz muita diferença. Você sai de lá, como eu já falei, a mesma ideia ou a mesma equipe em outro lugar, sem aquele apoio, que não é só recurso financeiro, é o apoio da inteligência, o ambiente, é a colaboração, né? Certamente a empresa vai ter mais dificuldade. Então, nós trouxemos esse know-how para a Amazônia, nós estamos atuando, isso é para os 9 estados da Amazônia legal brasileira. Lembrando, né, para quem se esqueceu da geografia e das aulas do primeiro grau, que a Amazônia brasileira representa 60% da extensão territorial do país. Então é a maior parcela. Incrível. E ela, em alguns momentos, dá a impressão que ela está esquecida, porque muitas das soluções do Sul-Sudeste não se aplicam lá. Né? Porque a cultura é diferente, o clima é diferente, a geografia. Então não é simplesmente pegar uma empresa de sucesso do Sul-Sudeste e levar para lá. Exatamente. Pelo contrário, a nossa proposta é entender as demandas de lá, atrair pessoas que já estão lá, os estudantes, os pesquisadores que já estão na Amazônia, a fornecer soluções para as cadeias produtivas da Amazônia. Então essa é a nossa proposta. Sim. Então nós só pegamos alguma parte do modelo, adaptamos. Não precisamos esperar 30 anos, né, como aconteceu em Florianópolis, 30 anos de investimentos, de melhorias, para ter hoje um ecossistema que a gente entende que é um ecossistema eficiente, importante, para ter isso na Amazônia. A gente quer fazer isso em menos tempo. Claro que não estamos fazendo isso sozinhos, temos muitos parceiros, né? E, por fim, a gente tem, dentro da Jornada da Amazônia, mecanismos de aproximação com o mercado. Porque, afinal de contas, se você não vender, se você não tiver cliente para a sua ideia, você não tem um negócio. Se não tem negócio, você não tem inovação. Você tem, no máximo, uma invenção. Isso. Não que ela não seja importante. A invenção também é importante. Mas a gente precisa criar empregos e atrair investimentos, que esse é o grande objetivo de qualquer projeto, né, de natureza econômica, como é o nosso caso. A gente quer, sim, proteger a floresta em pé, a gente quer contribuir para mostrar que tem vários negócios que você pode fazer respeitando o meio ambiente, mantendo, né, as pessoas nas comunidades, mas com uma qualidade de vida, com um nível de IDH muito melhores do que a gente observa hoje. Sim. E se não houver uma ajuda externa para isso, as pessoas que lá não conseguem se organizar por uma série de barreiras. Né? Por exemplo, a logística é complicadíssima, a energia elétrica é bem escassa, internet é artigo de luxo. Estou falando do interior mesmo. Né? Sim. Então, a gente, às vezes, que tem isso em abundância e fácil, né, se esquece que na Amazônia ainda existe um degrau. Existe uma dificuldade a mais. E não é culpa das pessoas que estão lá. Né? Não, Claro eles estão submetidas a um ambiente que é mais forte. Agora, cabe a nós, né, do setor de tecnologia, junto com os nossos parceiros, adaptar essas soluções que a gente tem em outros mercados que são mais sofisticados, como, por exemplo, a indústria da informática, a indústria de eletrônica, é uma indústria bastante sofisticada, né, em termos de controle de processo, digitalização de atividades, né? A indústria 4.0 que conecta máquina e máquina conversa com máquina. Não é isso que o meio ambiente precisa, nem a bioeconomia. Mas eles precisam de tecnologia. E aí a gente chega na nossa plataforma digital da floresta, que faz essa parte justamente de conexão com o mercado, trazendo tecnologia para a parte da conexão dos atores da cadeia. Né? Então, essa é uma inovação que a gente está trazendo e agora estamos trabalhando em cima disso. Falei demais, mas eu acho que já deu um overview que agora a gente pode explorar, né, cada tema aí que for de interesse aí do público. É isso aí. E, Marco, em que momento, em que ano que você... Porque você é de Santa Catarina. Você nasceu? Eu sou paulista. Ah, você é paulista? Eu sou paulista, eu fui para Santa Catarina fazer engenharia mecânica. Porque a engenharia mecânica lá, eu fui em 86, eu não sei hoje como é que tá. Mas era um dos primeiro curso, o curso melhor qualificado no Brasil em engenharia mecânica. É da Universidade Federal de Santa Catarina. Então isso me atraiu, né? Claro, além de ser uma cidade agradável, né? Os meus colegas todos vieram para Campinas, para São Paulo, para Unicamp, para USP, e eu fui para a UFSC, né? E adorei, foi a melhor decisão que eu tomei na vida, porque realmente um curso muito bom, universidade mais nova, né, com, enfim, bastante motivação, vários laboratórios, uma estrutura realmente fantástica. Perfeito. Dali eu conheci a Fundação CERT, comecei a fazer estágio, e meu plano inicial... na própria faculdade você conheceu a Fundação? No segundo ano de faculdade eu entrei de estágio. Falei, mas eu termino a engenharia, claro, e volto para São Paulo, que é natural, né, que é onde tem família, né, conheci, mas não, enfim, eu simplesmente me apaixonei por Florianópolis, gostei do meu trabalho,
fiz ótimas amizades e fiquei 15 anos em Florianópolis, né? Na carreira na Fundação CERT, na parte de metrologia, tecnológica e tal, até que surgiu esse projeto em Manaus. Eu fiz parte da equipe de um projeto grande, como eu disse, né? E lá pelas tantas eu recebi o convite. Falei, você não quer coordenar a nossa unidade lá? Né? Os nossos clientes estão precisando, nós precisamos ter uma base lá. Não dá para ficar viajando, né? Nesse momento você ficava Isso, eu fiquei uns 4 meses viajando, né? Sei lá, 3 semanas lá e uma em Florianópolis. Perfeito. Aí eu veio o convite, conversei lá em casa, falei, não, é só um ano, você fica tranquilo, Não, relaxa. Com a minha esposa. É um ano só, passa rapidinho, a gente tem uma filha pequena, bebezinha, né? Para ela, né, vai ser legal, né? Para nós também, um ano a gente volta, você rever sua família, tá tudo certo. Né? Tranquilo. E eu tô há 25 anos lá. Passou só a minha filha já até está em outra cidade, ela veio fazer engenharia em Curitiba e se estabeleceu lá porque ela quis, preferiu. Bacana. E eu e a minha esposa estamos em Manaus e a cidade assim, que a gente acompanhou muito a própria evolução da cidade, né? Quando a gente chegou, tinha menos recursos que hoje, mas hoje é uma cidade grande, pujante. Enfim, Manaus é uma das maiores cidades do país, né? E tem muitas oportunidades, especialmente no campo profissional para todas as áreas. Porque Manaus acaba concentrando muito dos recursos dos investimentos do Amazonas em si. Né? Sim. Agora, a dificuldade é que existe uma desigualdade muito maior do que a média brasileira entre a capital e o interior. E é isso que a gente está tentando contribuir para diminuir, ou seja, aumentar as oportunidades de fazer negócios, de atrair investimento, de gerar empregos também no interior. É isso que eu ia te perguntar. Talvez esse, para você, é o maior desafio hoje? É o maior desafio, é a maior motivação. Né? Por quê? Porque é um trabalho que vai ficar assim por décadas à frente. Se a gente conseguir um bom avanço, um bom impacto, é um trabalho que vai ser perene. E essa é uma das premissas do nosso projeto. Né? A gente quer que as pessoas evoluam como profissionais e como pessoas. Por isso que a gente está dando assim, essa participação. Quer dizer, não é que a gente chega lá com a empresa pronta, não. A gente quer que as pessoas de lá, que são nativos, que conhecem a realidade, tragam as suas ideias para a gente apoiar que eles desenvolvam a ideia e apliquem lá mesmo. Claro que se ele aplicar no Brasil é melhor ainda. E claro que se a solução for de interesse mundial, fantástico, marcamos um gol muito, né, muito mais emocionante. Agora, mas pelo menos para lá que gerem novas soluções, porque uma das deficiências que nós identificamos antes de montar o projeto, a gente fez um trabalho, todo um trabalho de pesquisa, levantamos todos os grupos de pesquisas, todos os cursos de graduação e pós-graduação, enfim, todas as startups existentes, e a gente viu que tem base para isso, né? Tem uma massa, digamos assim, já bastante significativa de capacidade de ensino, de laboratório. Só que isso precisa ser organizado, isso precisa dar um objetivo comum. Então, acho que quando a gente traz a oportunidade do empreendedorismo, de uma nova empresa, de uma nova ideia, você movimenta essa estrutura. Né? Então, tem lá bons centros de pesquisa, tem lá muitas universidades, muitos laboratórios, mas até então talvez muito focadas no campo acadêmico. Isso é muito importante. Isso tem que continuar, evidentemente. Só que nós precisamos trazer também o elemento empresarial. Nós precisamos mostrar para as pessoas que elas podem usar, né, dentro das regras, claro, dentro de todo um trabalho organizado, elas podem usar a estrutura dessas universidades, esse centro de pesquisa, para gerar negócios. Porque os negócios vão atrair novos investimentos, que vão gerar empregos, que vão gerar arrecadação de impostos, que vai girar toda essa máquina do desenvolvimento econômico. Então, essa é a nossa tese, é desenvolver a região com tecnologias criadas lá por pessoas da região, né, essencialmente. Né? Então, isso para mim é muito motivador, porque tem um campo enorme de trabalho, de muitas melhorias que precisam ser feitas, né? Desde processos de produção, controle de qualidade, né? Estou falando de processamento dos frutos que tem lá, cacau, cupuaçu, guaraná, castanha, enfim. Açaí. Tudo bem, eles são gostosos in natura, né? Como forma se pega. Mas você pode fazer mousses, você pode fazer barra de cereal, pães, bolos, que agregam valor. Quer dizer, que você, né, se você vende, sei lá, 1 quilo de castanha a 20, você faz um mousse colocando castanha ou qualquer outro produto industrializado, você vai vender a 40, a 60. Sem dúvida. Né? E aí você agrega mais valor, ou seja, se aumenta a renda para as atividades que estão lá. Então, um dos pilares do programa Jornada Amazônia é contribuir com esse desenvolvimento da bioeconomia nesse sentido, o desenvolvimento de trazer mais informações para aumentar a renda, sempre respeitando, claro, a questão de a floresta em pé, né, a dignidade das pessoas,
o não trabalho infantil, né? Então isso não pode existir, verdade. porque são requisitos já que, sabidamente, tem que ser respeitados em qualquer atividade, em qualquer parte do território brasileiro. É verdade. E Marco, como é que funciona esse mapeamento de toda essa disponibilidade de produto e esses ribeirinhos? E como que funciona o mapeamento para entender tudo que tem disponível, para que tudo que tem disponível possa ser dado visibilidade para as indústrias, né, realmente se conectarem com essa matéria-prima, com esse trabalho? Como que é feito esse mapeamento? Isso, eu vou falar um pouquinho da tese e depois eu respondo diretamente a sua pergunta. Então, a nossa tese é que a gente tem que ativar a demanda. A gente tem que mostrar para os compradores que o produto de lá vai trazer novas oportunidades de inovação e de produtos interessantes para o mercado brasileiro. E nós focamos na indústria de alimentos e bebidas. Por quê? Porque a gente sabe que mais de 80% da aplicação dos recursos da Amazônia, dos frutos, é destinado ao setor de alimentos e bebidas. Porque é uma demanda, né, mais básica, digamos assim, das pessoas, e é onde o ciclo econômico se dá mais rapidamente, entre receber, por exemplo, uma castanha ou açaí, e conseguir transformá-la num faturamento. Tem também o setor de fármacos e o setor de saúde e beleza. Mas ele é muito mais sofisticado, tecnologicamente falando, e o ciclo de aproveitamento, de uso, é muito mais longo. Então, não que ele não seja importante, ele é também um segmento importante. Sim. Mas para o nosso tempo de querer gerar mais impacto, mais rápido, a prioridade é o setor de alimentos e bebidas. Então, ativando a demanda, ou seja, incentivando a comprar os produtos, a gente entende que a gente vai incentivar o aumento da produção e da produtividade. Então, quando aparecer essa demanda, as organizações lá, normalmente são associações e cooperativas, vão se motivar e vão ter recursos, né, e necessidade de melhorar os seus processos de produtos. E isso vai fazer com que as cadeias produtivas se organizem melhor. Então, essa é a nossa tese. Perfeito. E a plataforma digital da Floresta vem contribuir como uma ferramenta para isso. Como? Integrando os atores. Então, tem a parte do marketplace, que é o mais imediato, que é por onde também a gente está começando. Mais imediato no sentido de gerar um impacto positivo na vida das comunidades. Não demora um ano e meio. Talvez demore 2, 3 meses para já ter alguma novidade. Perfeito. E a nossa proposta é trazer o Marketplace, por exemplo, como uma alternativa à forma como eles já negociam os produtos. Nós não queremos que eles parem de fazer o que eles fazem hoje do jeito que eles fazem. Eles devem continuar. Ou seja, para os negócios que já estão estabelecidos, para os parceiros que eles já têm, não muda nada, continua. Nós queremos mostrar que através do comércio digital, né, com todos os cuidados que a gente colocou na plataforma, ele também pode ser uma alternativa rentável, gerando negócios recorrentes e aumentando a renda das comunidades. E junto com isso nós temos um BI, que é um repositório de dados e indicadores para negócios, para todo mundo entender o que está acontecendo na cadeia. Por exemplo, qual é a tendência da safra do ano de 2025 para a castanha? Nós vamos ter essa informação. Como é que está a movimentação dos portos na Amazônia? Isso indica o nível de fluxo atividade de econômica. né? Está crescente ou está diminuindo? Como é que está o fluxo de mercadorias nos rios? Então, assim, uma série de indicadores. Indicadores de clima, indicadores de temperatura, tudo isso linkando dados para dar inteligência para quem está atuando no mercado, para ver tendências. Para quê? Para que ele aloque melhor os seus recursos, os seus investimentos. Quando eu falo eles, são todos os atores. Então, são os produtores, os fornecedores de serviços, as assistências técnicas, né, dos órgãos públicos que existem lá, os bancos que podem financiar, as instituições de ensino e pesquisa que podem fazer uma pesquisa, por exemplo, dedicada a diminuir a aflatoxina na castanha, que é uma doença que dá uma característica que impede o consumo. Então, estudar isso mais profundamente. Então, todos esses atores vão olhar esses dados e indicadores para entender, bom, para onde está indo essa demanda, né? Por exemplo, no caso de castanha, a gente já sabe que são 173 municípios que são os principais produtores de castanha da Amazônia. Então, se falar em castanha, tem que falar com esses municípios. Claro. Né? Aí a gente associa dados, por exemplo, de serviços de internet, a qualidade do fornecimento da energia elétrica, tudo para ver se ele tem a infraestrutura para suportar o crescimento da produção e da produtividade. Claro que nós não vamos fazer tudo sozinhos, mas nós sabemos os parceiros que atuam nesse trabalho. Por exemplo, posso citar aqui o projeto Conexão Povos da Floresta, que é um conjunto de instituições que apoiam
a instalação de 5.000 antenas da Starlink na Amazônia. Agora, não é só antena, tem todo um trabalho por trás de conteúdo, de uma programação, do uso adequado dessa capacidade de comunicação com a internet. Então, tem conteúdos de saúde, de empreendedorismo, de educação, de cultura, para dar um sentido para esse enorme investimento que está sendo feito. Sim. Mas a comunidade vai receber essa antena, essa tecnologia, gratuitamente. Então, por exemplo, é uma parceria importante para nós do CERT, entender aonde essas antenas vão estar, que a gente quer apresentar a nossa plataforma digital para essa comunidade, porque a gente sabe que ela vai ter a facilidade da comunicação. Né? E assim nós temos 10 outros parceiros que estão nos territórios, que não é a nossa vocação é a tecnológica no sentido da ferramenta, Sim. e tecnológica no sentido do empreendedorismo, do ecossistema. Tá? E aí, com essas parcerias, nós vamos construindo as pontes para que essas soluções cada vez mais estejam próximas, estejam acessíveis das comunidades. Claro, nós estamos começando por associações e cooperativas, porque elas já têm um mínimo de organização. Perfeito. E a gente quer que elas, né, se conectem aí à plataforma, comecem a entender o uso da plataforma, tudo de forma voluntária e gratuita, cadastra quem quiser, usa quem quiser, né? E, enfim, se ele quiser ir ampliando isso, a gente tem equipe para dar suporte. Perfeito. E a partir disso, a gente quer que a gente desenvolva, melhore os processos. Então, certamente, vão existir, por exemplo, indústrias que vão querer, sei lá, uma castanha, um açaí certificado. Talvez a cooperativa não tenha essa qualidade hoje. Mas se ele vê, por exemplo, uma grande indústria de São Paulo que quer comprar, sei lá, 2, 5, 10 toneladas mês com a certificação, a gente linka com alguma outra instituição de apoio à obtenção de certificação. Né? Olha, se prepara. Fulano, você tem aqui um projeto, um recurso, investe aqui nessa cooperativa, que ela já tem um produto. Sim. Só que o cliente quer a certificação. Se você financiar a certificação, que talvez custe, sei lá, 10, 15 mil reais, ele vai ampliar em 200% o faturamento dele. Então, isso vai se pagar muito rápido. E eles sozinhos não teriam esse recurso. Então, é esse tipo de link, de conexão que a gente quer fazer. Então, a plataforma, no fim das contas, quando você cadastra os prestadores de serviços, os operadores logísticos, os operadores financeiros, os vendedores e os compradores, todo mundo vai enxergar a demanda de cada um. Sim. E vai poder, então, eliminar os degraus, as assimetrias, porque aí todo mundo que está participando, que são os nossos parceiros, vão entender essas assimetrias na prática, não de pesquisa genérica, não, né, das pessoas que ficam no escritório imaginando o que a comunidade precisa, mas sim de um dado concreto diretamente para gerar negócios, que automaticamente vai gerar melhoria de qualidade de vida para quem está na comunidade. Muito bom. E Marco, para mim, olhando esse fluxo, para mim está claro que o setor privado acelera e está viabilizando todas as questões. Fundamental. Tem alguma coisa que está sendo feito pelo setor público? Tem alguma coisa que é desse setor público para o avanço das questões relacionadas a essa conexão aí entre os ribeirinhos e o setor público ajuda, está incentivando de alguma forma ou está exclusivamente no setor privado? A gente conversa, claro, com as secretarias, né, com os órgãos públicos. E assim, para nós, se eles cumprirem a missão que cada órgão tiver, tá bom. Por exemplo, se a Secretaria de Saúde, né, fornecer a mínima proteção com vacinas, né, com posto de saúde atuante, né? Tá ótimo. Se as escolas formarem minimamente, né, os ribeirinhos, né, com o conteúdo normal que a gente conhece, é bom. Né? Por exemplo, se as instituições de assistência técnica estiverem presentes nos municípios, né, orientando, por exemplo, a defesa de pragas, eventualmente manejando, por exemplo, o açaí, que já é uma realidade, plantando cacau, que já viu que é possível. Quer dizer, se eles fizerem esse papel de base, né, esse papel estruturante, isso já é muito importante que exista lá, porque nós não estamos atuando nisso, porque a gente, né, tem que ter um foco. Claro. Agora, tudo isso que eu estou falando para acontecer, de melhoria de produtividade, de comércio, etc., pressupõe que essa base existe e está em evolução. Porque se você não tiver, né, a condição básica de saúde, a condição básica de educação, como é que o operador lá da cooperativa vai, né, trabalhar dentro do ambiente digital? Fica muito mais distante. Né? Quer dizer, o básico ele tem que ter. Além disso, a parte de energia também é importante, porque, é claro, se aumenta a produção, eventualmente o açaí. O açaí normalmente se vende em polpa. Ela precisa estar no mínimo refrigerada e normalmente congelada. Ok, então você precisa de energia elétrica contínua.
Se você perde, sei lá, 4, 6 horas de energia elétrica Estraga no o freezer, produto, né? você estraga a produção. Então, quando é pequenininho lá no território, que, sei lá, eles trabalham com 10 quilos, 20 quilos, tudo bem. É um prejuízo, mas é uma coisa que dá para absorver. Sim. Agora, quando você está trabalhando com toneladas, aí a escala já traz uma responsabilidade muito maior. Então, o que a gente espera do poder público é isso. Primeiro, é uma parceria para entender o que a gente está fazendo, e a gente está sempre à disposição, né, para complementar, enfim, para fazer atividades que estejam, né, alinhadas com os programas, com as diretrizes do governo, mas principalmente fazer essa infraestrutura que a gente, né, como instituição de tecnologia, não consegue prover. Sim, exato. E aí eu queria que você falasse também um pouquinho de como é a sua visão em relação a essa transformação digital. É claro que você pegou desde o início, aí muita coisa veio mudando, muita inovação, muita transformação. Como é que é o mapeamento que vocês estão fazendo e como isso também ajuda vocês a desenvolver mais soluções, a ter mais pessoas integradas ali ao projeto? Como que você analisa isso, até com as tendências que estão surgindo também? Como é que é isso aí? Então, a gente acha que é essencial o uso de novas tecnologias para desenvolver essas cadeias produtivas. Isso passa, por exemplo, para as startups que estão no Sinergia, que eu citei, que nós já estamos apoiando mais de 60. Tem uma delas, a DCO, que é do Pará, que ela desenvolveu uma microturbina para gerar energia elétrica num curso de rio muito pequeno. Eu não tenho aqui os números, tá? Claro. Eu não tenho os valores, mas assim, sei lá, meio metro de água, entendeu? Com o mínimo de fluxo já é suficiente para pelo menos segurar uma casa, entendeu? Com a geladeira, né? Ou, sei lá, um ventilador, lâmpada, etc. Se o custo do rio já é um pouco maior, né? Ele já pode botar uma turbina maior que já sustenta um freezer, uma máquina para fazer algum processo industrial. Então, para mim, a tecnologia começa aí, desde a geração de energia, que tem que se pensar muito no interior da Amazônia, em tudo descentralizado. Por isso, por exemplo, que a internet por satélite é a grande solução. Porque a outra que a gente conhece, que é por cabo ou por fibra, é simplesmente inviável para os próximos 300 anos para a Amazônia. Eu acabei de falar, são 60% do território. Então, o custo para isso é inviável. Agora, o que você tem que fazer? Tem que mudar a tecnologia. Você não pode condenar os moradores da Amazônia, né, a não ter internet só porque a fibra custa muito caro. Para você desenrolar a fibra 8 mil quilômetros e dar manutenção no meio da floresta. Claro. Isso é inviável. Mas a outra solução, por exemplo, é a internet por satélite. Então é isso que a gente tem que pensar para as outras partes de desenvolvimento da cadeia. Então a gente está atento também, estamos nos especializando em desenvolver e em trazer parceiros que tenham novas tecnologias e processos para o controle de qualidade desses produtos, para uma melhor transformação e melhor aproveitamento, por exemplo, do cupuaçu, do cacau, já para transformar lá na floresta mesmo, né, esses produtos em produtos de valor agregado. Por exemplo, ao invés de vender o cacau, né, vender o nibs do cacau, que já é aquela parte mais próxima de usar no chocolate, por que não fazer uma fábrica de chocolate lá na Amazônia e já vender o chocolate direto de lá? Exato. Então, por exemplo, só que aí tem que ter tecnologia, máquinas, né, de controle, né, eventualmente você aplicar conceito de indústria 4.0 e a gente tem que trazer, digamos assim, essa viabilidade para as condições da Amazônia. Eu não posso pegar a tecnologia que está aqui numa fábrica de chocolate do Sul-Sudeste, empacotar num caminhão e descarregar na Amazônia. Eu não sei detalhes, que eu não sou especialista em chocolate, por exemplo, mas eu sei que não vai dar certo. Claro, né? Porque tem a questão da qualidade, né, dos insumos, tem a questão do treinamento da mão de obra. Então, precisa fazer um processo de chocolate adaptado à Amazônia, nas condições da Amazônia. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é preciso agregar urgentemente tecnologia em diversos campos da atividade dos produtos que fazem sentido, e inclusive essa que nós estamos trazendo, que é o ambiente digital para fazer negócios. Que isso hoje lá é uma grande inovação. Porque até então os negócios só acontecem presencialmente. Repito, eles são muito importantes, eles têm que continuar, mas eles têm um limite, né? São quantas pessoas aparecerem na comunidade. E é difícil vir novas pessoas para a comunidade porque eles são isolados, né? Então, assim, é um crescimento que não vai acontecer, né? Por exemplo, a gente tem um dado da cadeia da castanha do Brasil, ou castanha do Pará, como queiram, que assim, nos últimos 5 anos aproximadamente, a produção está estabilizada em 33 mil toneladas na média, né, por ano. Tá. A gente sabe que tem demanda muito maior para isso. Nós conversamos com 30 grandes indústrias de alimentos e bebidas. Eles falaram, se tiver
o produto aqui em São Paulo, com regularidade de fornecimento e com estabilidade de qualidade, quer dizer, não pode vir um dia a castanha seca, outro dia molhada. Um dia vem uma castanha pequena, outro dia vem uma castanha grande, porque existe um processo mecanizado, padronizado. Então, se você me garantir essa padronização, aí eu vou fazer uma nova linha de produtos com castanha, com cupuaçu, etc, etc. Só que enquanto não tiver isso, eu não vou investir. Agora, todos querem, porque eu sempre converso, né? Claro, eu estou lá na região e eu trago essas frutas, trago os chocolates de lá, as castanhas, enfim. E todo mundo aqui gosta. São sabores muito marcantes, muito gostosos, além de ser saudáveis. Só que isso é muito no micro. Agora, quando você vai trazer para uma escala industrial, você precisa fazer todo um preparo. Então, as indústrias querem, mas elas precisam ter segurança de que ela vai ter fornecedores para sustentar uma nova operação de grande porte, né? Então, existe, enfim, tudo isso são tecnologias. Por exemplo, nós estamos querendo integrar com tecnologia digital os operadores logísticos. Hoje é uma dificuldade. Hoje o processo normal é que a empresa pede você diga onde que você está a sua mercadoria, quanto ela pesa, como é que está embalada, e eu te dou um orçamento. Não, a gente precisa assim, que ele transforme a informação dele, tudo digital, para integrar no nosso marketplace e tenha lá por quilo, por município, por rota, tempo, né, e distância, né, que tem. E ele já dá o orçamento ali na hora, online, em tempo real. Só que nós estamos tendo muito trabalho em identificar empresas que se dispõem a fazer isso. Porque eles acham que o concorrente vai saber o valor, e aí pode não sei o quê, enfim. Mas, cara, nós precisamos cada vez mais integrar essas tecnologias. Então, esse é o nosso papel. A tecnologia é muito importante para desenvolver todos esses processos, enfim, desenvolver a bioeconomia. Sim. Mas ela precisa ser uma tecnologia própria para aquela região. Porque a gente não conhece, na maioria dos casos, nada que tem aqui no Sul-Sudeste que se aplique. Por quê? Porque o ambiente de lá é muito diferente do daqui. Vamos dar um outro exemplo, claro, que todo mundo sabe. Claro. Aqui o transporte, principalmente, é rodoviário. Rodoviário, No estado do Amazonas, salvo engano, são 6 municípios só interligados por rodovias. Os outros 56, que são total 62... A grande maioria, né? É por rio. Então, toda a tecnologia que tem aqui de rastreamento, de caminhões, etc., tal, simplesmente não se aplica. Sim. Mas é preciso desenvolver, por exemplo, o desassoreamento dos rios, o monitoramento dos níveis de rio, né, o monitoramento das embarcações, por exemplo, agora tem, né, como eu falei, a internet por satélite, então você acompanhar essa embarcação, enfim, tem toda uma tecnologia, todo um novo processo, por exemplo, de logística, para monitorar o transporte da Amazônia, que hoje não existe. Então a gente precisa prover, não nós, né, sozinhos, mas enfim, com parceiros, prover as soluções adequadas à Amazônia. Isso significa ao clima, à geografia e aos custos, né? Não pode ser um negócio muito caro, porque as empresas são pequenas e não têm recursos para pagar, para investir. Verdade. E Marco, você percebe uma aceleração, né, no business em si? Então, olhando como você está há 30 anos nesse trabalho, olhando quando você começou lá 30 anos atrás e como está hoje, até pegando, por exemplo, a quantidade de startups, né, você percebe que de 5 anos para cá está acelerando ou vem evoluindo e vem crescendo num nível linear, assim? Não, está acelerando. Os finis estão se abrindo. Por exemplo, a gente está tendo muito contato agora com o estado do Pará também, por conta desse programa que eu citei da Jornada Amazônia. O estado do Pará, inclusive, está numa velocidade maior do que o Amazonas em termos de novas startups, quantidade de alunos de graduação, de pós-graduação. Enfim, eles estão num movimento muito dinâmico, né, em busca de inovações, em busca de melhoria de processos, né? Então, de novo, estou falando de bioeconomia. Na parte de tecnologia de indústria, é claro que aí é um perfil todo especial do Amazonas, devido às 400 indústrias do polo industrial incentivado que tem lá. Perfeito. Mas essa indústria só tem no Amazonas, nos outros estados não tem. Então, por isso nós focamos na bioeconomia. Claro. Porque para o Amazonas já tem toda uma cadeia produtiva desenvolvida, inclusive global, né? Que as indústrias que estão lá, todas são indústrias globais, ou seja, os componentes, os fornecedores de serviços são todos globais. Então, a gente não tem muito o que contribuir com isso, que já está desenvolvido, né? Claro que a gente atua, por exemplo, com indústria 4.0, com soluções de digitalização de processos, etc., mas num nível tecnológico muito mais sofisticado, né? Agora, para a bioeconomia, a gente percebe uma aceleração muito grande e uma vontade de crescer
Porque especialmente agora com a internet muito mais acessível, né, em termos de volume de informações, agora com a inteligência artificial, né, com todos esses programas que de 6 meses para cá já estão, enfim, catapultando muitos processos. Muito rápido, né? Então isso está acelerando muito o interesse, né, dos pesquisadores, dos alunos, nesse tipo de solução. E tem outro dado muito importante que a gente precisa ter noção. Não existe mais aquele professor pardal, naquele modelo bem antigo, né? A pessoa esforçada, criativa, que vai ter uma ideia brilhante e aí vai ter uma empresa de sucesso. Não. A gente tem as estatísticas por esses programas, né? Esse do Synapse Bio que eu disse, nós já criamos 70 startups, 70 novos CNPJs no ano passado e agora acabou de fechar a inscrição, né, para essa segunda rodada, mais 70 startups. Startups do Brasil inteiro. Pode ser do Brasil, mas concentradas lá. Concentradas lá. Tá. Assim, ó, o negócio, a pessoa pode até estar aqui, Tá. mas a solução precisa ser da bioeconomia Perfeito. ou para a bioeconomia. Perfeito. Tá? E a bioeconomia é uma interpretação um pouco mais ampla. Tá. Inclui energia elétrica, né, inclui logística, enfim, tudo que contribui para que um novo negócio dê certo na Amazônia. Por isso que eu te falei, se você fala em, sei lá, em tecnologia de plantação aqui, de agricultura, você não vai pensar em logística, em internet, comunicação, só está resolvido. Sim, Lá você precisa pensar. Tá? Então, voltando à questão. Isso está acelerando porque as grandes ideias estão vindo essencialmente, mais de 70% das ideias selecionadas vem de gente com a graduação completa ou com a pós-graduação completa. Isso mostra o que a gente já desconfiava e o que a gente observa em outros países. Né? As soluções, as inovações vêm da academia, vêm do conhecimento científico. Cada vez mais isso é uma verdade absoluta. Por quê? Porque não adianta pensar no professor Pardal, primeiro que ele não existe mais. Segundo que as soluções hoje são todas muito sofisticadas, porque o mercado, né, desenvolveu muito. Tá certo? Então, é essencial que exista uma rede de formação acadêmica cada vez mais forte, especialmente graduação e pós-graduação. Teve um programa nosso que 55% foi de pós-graduados, mestres e doutores, porque é daí que vão vir as soluções. As soluções são sofisticadas, né? Inclusive na Amazônia. E se você olhar, por exemplo, o Vale do Silício, é a mesma coisa. São os mestres, são os doutores, são os caras mais graduados que trazem as melhores ideias. Porque as ideias mais simples, ao longo desses últimos 10, 20 anos principalmente, elas já foram resolvidas. Sim. Né? Então, assim, esse desenvolvimento passa por uma formação acadêmica forte, passa por instituições de ciência e tecnologia, ou seja, laboratórios de pesquisa, institutos que promovam, né, a conexão entre doutores, façam eventos, seminários internacionais para trazer especialistas e tal, que isso compõe a base para que novas ideias surjam, em primeiro lugar, mas principalmente sejam transformadas em produtos e serviços inovadores. Então não adianta o esforço, é conhecimento científico na veia. Né? Não, incrível, é muito incrível, exatamente. Vai falando, a gente vai linkando essas situações. A gente falou da questão da tecnologia. Você falou também das dificuldades, né? Que é muito importante a galera ter essa percepção do que é criado aqui, do que vai servir para a Amazônia. Isso. Mas eu queria que você falasse também, para além dessas dificuldades, as barreiras que vocês encontram hoje, tendo um pouco desse propósito, entregando ali, tendo essa perspectiva, o que você encontra, seja no Pará, seja na Amazônia, em Manaus, qual é a perspectiva que você tem sobre as pessoas que estão recebendo essa proposta, falando da plataforma, falando de tudo isso? Quais são as primeiras barreiras que você identifica e que vocês já estão preparados para fazer com que as pessoas acabem tirando um pouco dessa ideia que fica enviesada, né? Do tipo, pô, vai ser muito difícil, é muito complicado, ou talvez reforçar a importância disso. Então, quais são as barreiras que vocês encontram ali na hora de que vocês apresentam esse projeto? Então, uma primeira barreira é ter melhor preparo para atender as demandas do mercado. Ou seja, a gente vê que a grande maioria das organizações são associações e cooperativas, que é o tipo mais comum que tem no interior, porque não tem grandes empresários, né? Ainda, a gente quer que tenha, né? Então, a primeira barreira é assim, uma capacidade de investimento muito baixa. Para quê? Para melhorar processo, para melhorar produto. Por exemplo, estou falando de armazenagem, né? Por exemplo, a castanha precisa passar por um processo de secagem. Você precisa de um forno. Um forno custa caro, a associação não tem dinheiro para comprar o forno. Então, ela seca no sol. Mas no sol você não tem controle de temperatura, certo? Tem dia que o sol está quente, tem dia que o sol está menos quente. Entendeu? Então, assim,
recursos financeiros para melhoria e controle dos processos e, consequentemente, ter um produto melhor. Por quê? Não porque é bonito, é sofisticado, não, porque o mercado já exige. Né? Então, essa é uma barreira. A outra barreira é a da logística, sem dúvida nenhuma, porque a logística é escassa, ela está muito atrasada em termos de processos, porque ela resiste a uma digitalização, tem uma série de senões, de barreiras. Não, isso eu não posso fazer, isso aqui, né, não sabe, enfim, ele não sabe onde vai parar a informação e aí ele se recuma. A gente está vencendo essas barreiras, mostrando, né, um espírito de parceria, de fazer juntos, né? E talvez uma terceira barreira seja a falta de conhecimento do mercado. E como eles nunca transacionaram direto, normalmente tem um atravessador. Claro que essa produção que eu falei, por exemplo, não fica toda lá. Ela chega no Sul-Sudeste, mas chega por mão de terceiros, né? E a gente aposta que, de novo, uma parte disso pode chegar mais diretamente. E a gente acha que isso beneficia a todos os atores da cadeia, né? Então, as principais barreiras são essas. Poucos recursos para melhoria dos processos, né, e dos controles de qualidade do produto e aumento de produção. Perfeito. Né? Pouco capital de giro, pouco capital de investimento. Muitas limitações logísticas. Muitas vezes você não tem nenhum operador na cidade. Mal tem um barco que você não sabe exatamente que dia que o barco vai vir, você não sabe se aquele dia o barco vai poder levar aquele tanto de produto ou não. Quer dizer, é um negócio incerto que hoje não é mais possível na economia que a gente tem, que é toda regrada, né? Por exemplo, a indústria que comprar, ela quer uma data definida para o produto chegar aqui na porta da indústria. Ele não pode ligar, essa semana não veio o barco, só a semana que vem. Não existe então, isso. Não dá, então, a questão logística. Exato. E essa questão de justamente falta de conhecimento do mercado. O que a indústria quer? Em que formato que é mais fácil? Né? O que eu tenho que agregar no produto para ele ter maior aceitação? Então, o pessoal que está lá na Amazônia não tem essa percepção. E é isso que nós estamos agregando. Nós estamos agregando essa demanda que a indústria pode diretamente, ela mesma, escrever dentro do nosso bioconex.com.br, que é o marketplace, o que ela quer? Com certificação, cientificação, qual a certificação? Que precisa rastreabilidade, qual quantidade, qual formato, escreve tudo ali. Né? A logística nós estamos agregando direto para digitalizar toda a logística, quer dizer, todo o processo de comunicação fica digitalizado e, claro, principalmente, né? Quando se concretizar um negócio, ou seja, a indústria comprou, ela foi lá e escolheu uma logística. Nós temos que acompanhar. Coletor, está transportando, chegou na capital lá em Manaus, né? Já embarcou para o Sul-Sudeste, né? Tudo tracking, né? Todo o tracking, todo registrado, para que todo mundo acompanhe o que está acontecendo. Perfeito. E, claro, principalmente, primeiro, para ter um monitoramento, e segundo, caso exista algum problema, algum desvio, a indústria saiba com a maior antecedência possível. Para quê? Para ter uma margem de manobra para tentar consertar. Então, tudo isso hoje não existe. Né? Por isso que não tem a comercialização. Quando o cara compra aqui, ele não sabe quem vai transportar. Sim. Pelo nosso sistema, ele vai saber, vai ter o nome, telefone, CNPJ, vai ter tudo. E a comunicação disso. Essa falta de informação assim, é bem complicado, né? Atualmente é. Pois é. Marco, infelizmente a gente vai chegando no final aqui do nosso podcast, infelizmente, porque, cara, é um assunto que dá pra gente falar por horas e horas, né, Camilo? Sensacional. É muito Gostei bom. Muito da plataforma, da conexão entre todo esse trabalho dos ribeirinhos, a indústria, o varejo, o atacado, né? É muito inovador, né? E é o que a gente gosta de trazer aqui, conteúdo sensacional. Mas antes da gente encerrar, queria dedicar um tempinho aqui para você ter esse espaço para poder falar com a nossa audiência aqui sobre a importância da plataforma, né, de como isso pode impactar muito no mercado, dessa questão da inovação, e para que você fique à vontade aí para passar uma mensagem, um recado final e agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Adoramos. Legal. Bom, eu agradeço. Agora eu vou pedir então a quem está nos assistindo, né? Então, se quiser mais informações, o programa que eu disse é o jornadaamazônia.org.br. Lá vocês encontram todas as informações para se inscrever, os resultados, os requisitos dos 3 programas, Gênese, Sinapse Bio e Sinergia. E a nossa plataforma digital está com 3 canais. Um do Marketplace, que se chama bioconex.com.br. Todas as indústrias interessadas em comprar os produtos podem se cadastrar gratuitamente e podem olhar lá as ofertas de produtos que já estão colocados na plataforma, já está operando. Aí tem um sistema de rastreabilidade de produto, que eu não abordei, mas também faz parte desse pacote, dessa plataforma. O endereço é vendeonde.com.br e é um sistema que foca principalmente na primeira milha da rastreabilidade, tagueando o território
para que gere dados auditáveis para quem compra isso no Sul-Sudeste ter certeza que aquele produto veio daquela comunidade, que sustenta tantas famílias e que mantém tantos hectares de floresta em pé, ok? E o terceiro sistema, como eu falei, que é o BI, é isso mesmo, é bidafloresta.org.br, que é esse conteúdo que hoje está com acesso livre, gratuito, para entender melhor os indicadores e evolução das cadeias e também a perspectiva de safras futuras. Para a castanha do Brasil e para o açaí, esses dados já estão disponíveis na plataforma. Então, todas as informações a mais que vocês quiserem, também podem procurar certeamazônia.org.br, que é o nosso instituto, que tem lá todas as atividades, todas as informações que nós temos. Ok? Perfeito. Então, mais uma vez... E lembrando, né, desculpa te cortar, que todos esses links vão estar disponíveis aqui no link da bio, tá? Então, tudo isso que ele falou, todos esses links vão estar disponíveis para facilitar a navegação. Então, pode entrar lá e vai navegar de forma completa, tá? Todos esses links aí, 3 links que ele passou aqui, tá? Perfeito. Parabéns Bom, então, pelo trabalho, viu? Para encerrar, quer dizer, eu acredito que esse conteúdo pode interessar especialmente para as pequenas e médias indústrias que querem inovar, que querem se diferenciar e podem ter acesso a um produto de qualidade, além de fazer uma contribuição muito direta e relevante com o social e com o meio ambiente da Amazônia. Porque eu, principalmente, às vezes me irrito vendo muita gente falar que defende a Amazônia, que contribui com a Amazônia, mas não passa do discurso. Então, através dessas ferramentas, essas indústrias podem, além de se beneficiar, elas podem também contribuir diretamente com a Amazônia. Sem dúvida. Tá certo? E mais uma vez, claro, fazer o bem, né? agradecê-los pela paciência aí de me ouvir, pelas perguntas muito interessantes que ajudaram a esclarecer o tema. E eu me coloco à disposição para responder as perguntas, se vierem depois, né? E a gente tornar, enfim, esse diálogo aqui que a gente está tendo tão saudável, né? O mais frequente possível, especialmente com informações da Amazônia, né? E da bioeconomia. Eu sempre vou estar à disposição de vocês. Pô, que legal. A gente também se coloca à disposição. As portas aqui do Além do Cast estão sempre abertas. Quando quiser voltar, estiver aqui em São Paulo, vai ser uma honra te receber aqui. E para quem quiser te encontrar nas redes sociais, no LinkedIn, quer passar também para o pessoal diretamente encontrar lá? Tudo é Plataforma Digital da Floresta, né? @Plataforma Digital da Floresta, que esse é o nome que engloba todas essas ferramentas. Ah, legal. Né? Então, consegue encontrar em todas as redes sociais também. Consegue encontrar todas as redes sociais por essa chave, né? Por esse nome, consegue. Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. tudo, e por aí vai. Tem toda uma equipe cuidando dessa comunicação pra gente. Sensacional. E parabéns aí pela iniciativa. Incrível, precisamos de coisas inovadoras assim. Precisamos. Né? Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço também, sucesso para vocês. Imagina. Obrigado, Marco. Muito obrigado, Camilo. Eu que agradeço. Pô, a gente que agradece. Mais uma aula, né? Eu não tenho nem o que falar, uma aula, né? E agradecer também a nossa audiência, que ficou ligadinha até o final, você que ficou até o final, muito obrigado. Espero que tenham gostado dessa aula aqui, né, desse projeto maravilhoso, super inovador. E nos vemos num próximo episódio, beleza? Não esqueça de compartilhar, curtir, comentar, enviar as suas sugestões de perguntas e convidados. E assim a gente se vê num próximo episódio, beleza? Sendo assim, um forte abraço e até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.